Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga e sua irmã, Anita Castro. E nós estamos começando mais uma partilha do ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Nós estamos vendo neste momento o tomo 3. E hoje nós teremos a nossa aula de número 18, que vem sob o título Finalidades e Mecanismos das Comunicações Mediúnicas, tendo como objetivos específicos refletir sobre as finalidades das comunicações mediúnicas assinaladas por Allan Kardec e analisar as características de seus mecanismos. Mas antes de nós iniciarmos aqui a leitura e o estudo do nosso conteúdo, eu te convido para que tu me acompanhes aqui e curtas esse material que eu estou deixando proposto, como também, se você puder e desejar, compartilhe com outras pessoas este material. Mas especialmente curta aqui, meu querido, minha querida, porque assim, além de me estimular a trazer materiais abençoadores para as vidas de todos nós, você também me auxilia a espalhar um conteúdo que traz bênçãos, estímulo e amor ao coração das pessoas através de todas essas graças que temos recebido pelos nossos estudos. Então, meus queridos e minhas queridas, não esqueçam de curtir, ok? Vamos agora então às nossas leituras e posteriormente eu vou trazendo aqui breves comentários. Assim, dessa forma também eu te estimulo a refletir da tua maneira, para que não interfira muito naquilo que você possa vir a compreender e absorver desses estudos maravilhosos que temos recebido. Então vamos lá. Finalidades das comunicações mediúnicas. O fim providencial das manifestações é convencer os incrédulos de que tudo para o homem não se acaba com a vida terrestre, no plano físico, e dar aos crentes ideias mais justas sobre o futuro. Os bons espíritos nos vêm instruir para nosso melhoramento e avanço, e não para revelar-nos o que não devemos saber ainda, ou o que só deve ser conseguido pelo nosso trabalho. As manifestações não são, pois, destinadas a servir aos interesses materiais. Sua utilidade está nas consequências morais que delas dimanam. Não tivessem elas, porém, como resultado, senão fazer conhecer uma nova lei da natureza, demonstrar materialmente a existência da alma e sua imortalidade, e já isso seria muito. A possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma dulcíssima consolação, pois que nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram antes de nós a terra. Pela evocação, aproximamo-los de nós. Eles vêm colocar-se ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Cessa assim, por bem dizer, toda a separação entre eles e nós. Auxiliam-nos com seus conselhos, testemunham-nos o afeto que nos guardam e a alegria que experimentam por nos lembrarmos deles. Para nós, grande satisfação é sabê-los ditosos e informar-nos, por seu intermédio, dos pormenores da nova existência a que passaram a adquirir, e aí a certeza de que um dia nós iremos a eles nos juntar. As comunicações mediúnicas têm outra finalidade: mostrar o estado futuro da alma, não mais em teoria, porém na realidade. Põe-nos diante dos olhos todas as peripécias da vida de além-túmulo. Ao mesmo tempo, entretanto, nolas mostram como consequências perfeitamente lógicas da vida terrestre, e embora despojadas do aparato fantástico que a imaginação do homem criou, não são menos pessoais para os que fazem mau uso de suas faculdades. Na verdade, o que faz nascer na mente de muitas pessoas a dúvida sobre a possibilidade das comunicações de além-túmulo é a ideia falsa que fazem do estado da alma depois da morte,
Figuram ser ela um sopro, uma fumaça, uma coisa vaga, apenas apreensível ao pensamento, que se evapora e vai, não se sabe para onde, mas para lugar tão distante que se custa compreender que ela possa tornar a terra, se ao contrário a considerarmos ainda unida a um corpo fluídico, semimaterial, formando com ele um ser concreto individual, as suas relações com os viventes, encarnados, nada têm de incompatível com a razão. Mecanismos das comunicações mediúnicas. O papel exercido pelo perispírito. Sabemos que os espíritos encarnados e desencarnados têm um corpo fluídico, a que se dá o nome de perispírito. Sua substância é aurida do fluido universal ou cósmico que o forma e alimenta. O perispírito é mais ou menos etéreo conforme os mundos e o grau de depuração do espírito. Nas comunicações mediúnicas desempenha papel fundamental por ser o órgão de transmissão de todas as sensações. Relativamente às que vêm do exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite, e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode dizer-se que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Durante a comunicação mediúnica, o perispírito de um médium capta os fluidos do espírito comunicante, que lhe pode provocar sensações boas ou más, conforme o grau evolutivo do espírito. Estas sensações e percepções variam em tipos e graus, porque depende da organização perispiritual e da maior ou menor facilidade com que se pode operar a combinação dos fluidos. Influi também a maior ou menor simpatia do médium para com os espíritos, que encontram nele a força fluídica necessária. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. O papel exercido pela mente. O médium é um intérprete do pensamento e da vontade dos espíritos que se comunicam por seu intermédio. Assim, como é preciso um fio elétrico para comunicar a grande distância uma notícia, e na extremidade do fio uma pessoa inteligente que a receba e transmita. Usa, portanto, a mente para conhecer as intenções e as ideias do espírito comunicante. Examinando, pois, os valores anímicos como faculdades de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano em que se encontrem, não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente, porquanto em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive, e a inteligência emissora jaz submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Está, pois, a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam as características em que se expressem. Procederam acertadamente aqueles que compararam nosso mundo mental a um espelho. Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. E como não podemos fugir ao imperativo da atração, somente retrataremos a claridade e a beleza se instalarmos a beleza e a claridade no espelho de nossa vida íntima. Conjugando a ação do perispírito e da mente, podemos então perceber os fluidos ambientais e os dos espíritos que nos cercam e entrar em sintonia com eles, captando-lhes as intenções, sentimentos, vontade e ideias. Este é o mecanismo básico
das comunicações mediúnicas. Sintonia mediúnica. A sintonia mediúnica se faz por meio da ligação da mente do espírito comunicante e a mente do médium. O espírito André Luiz esclarece que durante a comunicação mediúnica forma-se um circuito mental que, dessa maneira, expressa uma vontade-apelo e uma vontade-resposta no trajeto de ida e volta, definindo o comando da entidade comunicante e a concordância do médium. Fenômeno esse exatamente aplicável tanto à esfera dos espíritos desencarnados quanto à dos espíritos encarnados, porquanto exprime conjugação natural ou provocada nos domínios da inteligência, totalizando os serviços de associação, assimilação, transformação e transmissão da energia mental. Para a realização dessas atividades, o emissor e receptor guardam consigo possibilidades particulares nos recursos do cérebro, em cuja intimidade se processam circuitos elementares do campo nervoso, atendendo a trabalhos espontâneos do espírito como sejam ideação, seleção, autocrítica e expressão. Importa considerar que durante o intercâmbio mediúnico, o médium está às vezes num estado mais ou menos acentuado de crise ou transe. Dessa forma, a sintonia mediúnica é apenas uma das etapas do transe obtida por meio da concentração e utilizando duas importantes ferramentas, o pensamento e a vontade. Influência moral do médium. A influência moral do médium nas manifestações dos espíritos, que será estudada com mais detalhes em outro momento, é uma séria dificuldade encontrada na prática mediúnica. Os médiuns viciosos, que não se esforçam para combater as imperfeições, sobretudo o orgulho e a vaidade, são alvo do ataque de espíritos imperfeitos, muito inescrupulosos, capazes de aproveitar-se de nome de entidades veneráveis. Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos, a que, porém, eles exploram com mais habilidade é o orgulho. Aula interessantíssima, não é mesmo, meus queridos? Muito importante para a nossa reflexão, para a nossa análise sincera e para a nossa observação, nos dedicando o máximo possível a compreendermos e praticarmos, especialmente nós, os médiuns expansivos, aqueles que trabalhamos com algum tipo de comunicação expressa dos espíritos. Porque nós sabemos que todos somos médiuns de alguma forma, ainda que tenhamos apenas o dom da intuitividade. Mas todos somos médiuns, só que alguns são mais expansivos, têm uma missão mais direcionada à mediunidade de trabalho e outros menos expansivos, mas todos temos. Então nós que servimos ao trabalho da mediunidade para auxílio, abençoando a vida dos nossos irmãos através do nosso trabalho, é preciso que estejamos muito atentos, meus queridos, à nossa melhoria moral e ao nosso esforço, porque médium que não estuda é médium de fácil manipulação por espíritos imperfeitos e muitas vezes maldosos também. Nós precisamos tomar cuidado com o orgulho, especialmente como nós vimos aqui, não é? Para que nós não passemos essa fase do orgulho, então delimitando facilidade para que o espírito imperfeito se aproxime de nós e para que nós possamos ser instrumentos melhores. E é importante também e fundamental que nós nos instruamos, não é? Lá nas comunicações dos espíritos superiores, é-nos dito, não é? Pelo Espírito de verdade que é o próprio Jesus, que nós nos amemos e nos instruamos. Instruí-vos, o Espírito de verdade diz. Amai-vos e instruí-vos.
instruir-se, estudar. Quando nós estudamos, nós passamos a compreender melhor as manifestações e tudo o que nos rodeia, não é? Então nós vamos entender como que nós vamos nos posicionar como médium. Um médium estudado, entendido no assunto, pelo menos esforçado a melhoria das suas condições morais, ele vai ser instrumento de bênção para trabalhar, seja em qual for a área, mesmo que seja na área de desobsessão. Ele sempre vai ser uma bênção, porque ele se esforça, ele estuda, ele se melhora. Agora, um médium que é desleixado, que não estuda, que não se importa com o que está acontecendo consigo e também com aqueles que estão se comunicando com ele, ele vai ter problemas, não é? E vai atrair para si espíritos de qualidade mais baixa. Também é importante que, além da nossa instrução e do nosso estudo, para que nós possamos compreender como nos comportar, como agir e quais são as condições e as características dos espíritos, é também os nossos pensamentos, a qualidade dos mesmos, não é? Para que nós possamos ter pensamentos o mais elevado possível. Claro, queridos e queridas, que nós falhamos, nós somos humanos, há dias em que nós não estamos muito bem, mas quando nós percebemos que o nosso padrão vibratório, que os nossos pensamentos estão baixando, vamos nos agarrar ao poder amoroso, gentil e prestimoso do nosso Mestre Jesus e vamos, através da prece, nos colocar novamente em posição mental do bem, para que nós elevemos a nossa condição e também tudo que está ao nosso redor, porque os nossos pensamentos, se positivos, atrairão espíritos bondosos, generosos, do bem, e se negativos, atrairão espíritos inferiores, perversos às vezes, maldosos, que querem, através da força do nosso fluido vital também, trabalhar para que prejudiquem não somente a nós, mas ao nosso ambiente e aos que estão ao nosso redor. Então tomemos cuidado, queridos, para que nós possamos nos elevar, estudar, aprender, pôr em prática o que estamos aprendendo, procurar o máximo possível policiar o nosso comportamento, as nossas atitudes, o nosso pensamento, a nossa fala e nos colocarmos dedicadamente a serviço do bem, porque médium que estuda, se prepara e pratica o bem é médium, instrumento das forças do bem. Agora, médium que não se prepara, que relaxa, que não quer cumprir com as suas obrigações, que não quer estudar e praticar o bem, que não quer mudar o seu comportamento e elevar a sua moral, é médium, instrumento de espíritos imperfeitos. Pensemos nisso, reflitamos com profundidade nessa aula tão fundamental. Se necessário, escutemos novamente aqui o material e não nos esqueçamos de fazer a nossa parte com gratidão, amorosidade e boa vontade, nos recordando que por sermos médiuns não somos especiais ou melhores que os outros. Somos sim seres endividados que escolhemos junto aos nossos benfeitores lá na vida espiritual, quando planejamos a nossa reencarnação, trabalhar em favor do bem ao próximo e também como instrumentos medianímicos para essa comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico, porque nós somos os instrumentos, que somos então os mensageiros dessa comunicação, desse intercâmbio. Esse intercâmbio também é importante, meus queridos, que lembremos que não serve para a satisfação de curiosidades frívolas, curiosidades que não vão nos levar a lugar nenhum, e nem tampouco para satisfazer os nossos desejos materiais e físicos de situações que nós mesmos podemos resolver. Mediunidade não é para adivinhação, não é para brincadeira e galhofaria, não é para realizar desejos
infantis e materialistas. Não é para trazer o namorado, a namorada de 2 a 3 dias até 7 dias, não é para nada dessas besteiróis que a gente vê por aí. Mediunidade, meu querido e minha querida, é instrumento de bênção, de mensagem, de intercâmbio entre mundos. É missão que nós temos. Então, levemos a sério, compreendamos os fundamentos e trabalhemos com amor para que nós evoluamos e sirvamos também de instrumentos que Deus deseja utilizar-se para esse intercâmbio abençoador. Assim, nós estaremos colaborando também com aqueles que têm necessidade de saber notícias de seus queridos e especialmente daqueles espíritos abençoadores que vêm nos trazer mensagens que acolhem a nossa alma e nos aconchegam ao coração de Deus. Dessa maneira, meus queridos, vamos encerrando a nossa aula de hoje. Eu te convido ainda para que todas as segundas-feiras, às 19 horas, tu venhas estar aqui comigo no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que possamos partilhar novamente o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, nos reunamos aqui para recebermos as bênçãos de Jesus e de toda a sua comitiva abençoadora nos nossos lares, através do Evangelho no Lar. Todas as quintas-feiras, às 18h30, nós temos os estudos da obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, nós temos aqui a oferta dos eflúvios benditos vindos da espiritualidade superior, tendo como responsável por esse trabalho abençoado a nossa querida amiga e mentora Maria da Soledade, juntamente com os benfeitores que junto dela trabalham ao nosso favor, a serviço de Jesus, nosso Mestre querido. Sendo assim, meus queridos, com uma oração singela, vou me despedindo de todos vocês, desejando sinceramente que Deus Pai, nosso querido Senhor poderoso, que Jesus Cristo, nosso Mestre e amigo sincero de todos os tempos, que Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amorosa, e que os nossos benfeitores espirituais continuem, como sempre fazem, nos estimulando ao bem e aos caminhos de evolução, e que nós demos ouvido a essas instruções abençoadoras, trabalhando com afinco, boa vontade, estudo e dedicação, fazendo a nossa parte com carinho e gratidão, para que possamos valorizar sempre esse grande amor que nunca nos deixa desamparados. Deixo um grande beijo no coração de todos e me despeço, meus queridos e minhas queridas. Muita paz e harmonia em nossos caminhos sempre. Tchau, tchau.